Uma vida de aparências, construída sobre o alicerce da confiança, desmorona em um único instante de silêncio interrompido. Beatriz acreditava ter o casamento perfeito, mas o destino, munido de uma chave e um retorno inesperado, revelou que o inimigo não estava apenas sob o seu teto, mas também na porta ao lado. Prepare o seu emocional para uma jornada de dor profunda, traição visceral e uma justiça meticulosamente planejada. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som do limpador de para-brisa do meu carro era a única trilha sonora constante naquela tarde cinzenta em São Paulo. O céu, pesado como um lençol de chumbo, despejava uma garoa fina e persistente que transformava a Marginal Pinheiros em um emaranhado de luzes vermelhas, buzinas estridentes e o cheiro característico de asfalto molhado e poluição. Eu, Clarice, estava exausta. A reunião com os investidores do novo projeto arquitetônico em Alphaville tinha terminado 3 horas antes do previsto. E tudo o que eu desejava era o conforto do meu sofá de linho, uma taça de vinho tinto e o abraço do Gustavo. Enquanto manobrava para entrar na garagem do nosso prédio na Vila Olímpia, um detalhe fugaz me chamou a atenção. O carro da Eliane, nossa vizinha de porta, estava estacionado na vaga de visitantes, e não na dela. Achei estranho, mas o cansaço era um véu sobre o meu raciocínio. Eliane era uma viúva elegante, sempre impecável em seus conjuntos de seda, que morava sozinha no 142. Nós costumávamos trocar receitas de quiches e fofocas inofensivas sobre o síndico. Subi pelo elevador social, sentindo o peso das chaves na mão. O espelho de aço, escovado, devolvia a imagem de uma mulher de 35 anos que, apesar das olheiras discretas, sob a base cara, parecia ter a vida sob controle. Ao abrir a porta pesada de madeira maciça, o silêncio do apartamento me atingiu como um vácuo. Não havia o som da TV ligada no noticiário econômico, nem o tilintar de gelo no copo de uísque que Gustavo costumava preparar ao chegar do escritório. No entanto, havia um perfume no ar, um rastro doce, enjoativo, de baunilha e jasmim. Não era o meu perfume amadeirado, era o perfume da Eliane. Meus passos foram amortecidos pelo tapete persa do corredor. O coração começou a martelar contra as costelas, um ritmo frenético que parecia ecoar nas paredes decoradas com nossas fotos de viagens. Ao me aproximar da suíte master, ouvi o som de água correndo e risadas. Não eram risadas altas, mas sussurros cúmplices, abafados pelo vapor que escapava por debaixo da porta entreaberta do banheiro. O vapor carregava o cheiro de sais de banho de lavanda, os sais que eu havia guardado para o nosso aniversário de casamento na próxima semana. Empurrei a porta com a ponta dos dedos, rezando para que fosse apenas um equívoco, uma alucinação causada pelo estresse do trabalho. Mas a realidade foi um soco no estômago. Através do box de vidro fosco da nossa banheira de hidromassagem, vi as silhuetas entrelaçadas. Gustavo, o homem que jurou me amar na saúde e na doença, estava ali, relaxado sob a água morna, com as mãos espalmadas nas costas de Eliane. Eles estavam tão imersos um no outro que não notaram a corrente de ar frio que entrou no recinto. O cheiro dela é tão bom, Gustavo. A voz de Eliane saiu como um ronrono vitorioso. Esquece a Clarice, Eliana. Ela só pensa em plantas e estruturas de concreto. Você é o meu refúgio. A voz dele, aquela voz que eu conhecia tão bem, soou como o ranger de metal retorcido. O mundo girou. Uma náusea violenta subiu pela minha garganta, mas eu não gritei. A dor foi tão súbita que se transformou em uma frieza gélida, uma dormência que dominou meus membros. Eu não era mais a esposa traída. Eu era uma observadora externa de um desastre iminente. Recuei silenciosamente. Meus pés descalços não emitiam som, algum no piso de mármore. Saí do quarto e, com uma calma que me assustou, fechei a porta da suíte por fora. A trava eletrônica deu um clique seco, quase imperceptível para quem estava no meio de um banho de espuma, mas para mim foi o som do início de uma guerra. Caminhei até a cozinha, as mãos tremendo ligeiramente enquanto pegava o meu celular sobre a bancada de granito preto.
Meus olhos se fixaram na fruteira, onde uma maçã solitária apodrecia por baixo. Digitei o número do meu irmão, Rodrigo. Ele era o oposto de mim, impulsivo, protetor e com um senso de justiça que beirava o perigoso. Ele trabalhava com segurança privada e conhecia cada canto obscuro desta cidade. Rodrigo! Minha voz saiu baixa numa lâmina afiada. Clarice? O que houve? Você parece estranha. Ele respondeu imediatamente, o ruído de fundo indicando que ele estava em algum bar ou restaurante movimentado. Preciso que você venha aqui agora, no meu apartamento. Não faça perguntas, apenas venha. Em 15 minutos estou aí, mana. Aconteceu algo com o Gustavo? É melhor você ver por si mesmo. E Rodrigo, traga o que for necessário para que ninguém saia daqui sem a minha permissão. Desliguei. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelo som distante da água na suíte. Sentei-me na poltrarela de couro, a mesma onde planejamos nossa vida inteira, e olhei para o relógio de parede. Cada segundo parecia uma eternidade de 1000 anos. Eu sentia o cheiro da traição impregnado nas cortinas, no sofá, na minha própria pele. Exatamente 15 minutos depois, o interfone tocou. Não atendi pelo monitor de vídeo. Eu já sabia quem era. Abri a porta e me deparei com Rodrigo. Ele estava com a jaqueta de couro molhada da chuva, o rosto sério. Mas ele não estava. Sozinho. Atrás dele, parado na penumbra do corredor do prédio, estava um homem que eu não via há anos, o Dr. Otávio, o advogado criminalista mais implacável que já conheci e que, por acaso, era o ex-marido de Eliane, a mulher que agora ocupava a minha banheira. O olhar de Otávio encontrou o meu, carregado de um entendimento sombrio e uma sede de retribuição que espelhava a minha. «Olá, Clarice», disse Otávio, ajustando os óculos e segurando uma pasta de couro. O Rodrigo me explicou a urgência. Acho que temos muito o que conversar antes que a água daquela banheira esfrie por completo. A vingança não seria um grito desesperado no corredor. Seria um processo cirúrgico, executado com a precisão de quem conhece cada fraqueza do inimigo. Olhei para a porta trancada da suíte e, pela primeira vez desde que entrei em casa, um sorriso gélido e sem vida surgiu nos meus lábios. O jogo tinha acabado de mudar de mãos. O ar dentro da sala parecia ter se tornado sólido, uma massa densa de oxigênio escasso e eletricidade estática. O cheiro de couro molhado da jaqueta de Rodrigo se misturava ao aroma persistente de baunilha que emanava da suíte, criando uma combinação nauseante que revirava o meu estômago. Eu olhava para as minhas mãos e não as reconhecia. Elas estavam pálidas, quase translúcidas sob a luz, de croica do teto de gesso, e tremiam com uma intensidade que eu não conseguia controlar. Rodrigo se aproximou de mim, o rosto transfigurado por uma fúria que ele tentava, sem muito sucesso, conter em respeito ao meu estado de choque. Ele colocou a mão no meu ombro e o calor de sua palma foi a única coisa que me impediu de desmoronar ali mesmo, sobre o tapete que custara 3 meses do meu salário como arquiteta. Clarice, respira. Ele disse a voz baixa, vibrando com uma autoridade protetora. Eu trouxe o Otávio porque ele sabe exatamente com quem estamos lidando. A Eliane não é apenas uma vizinha indiscreta. O que ela fez com ele no passado, bem, digamos que ela tem um método. Otávio, o advogado, permanecia em silêncio absoluto, uma figura de autoridade inabalável no meio do meu caos doméstico. Ele abriu sua pasta de couro sobre a mesa de carvalho, o som do clique metálico dos fechos ecoando como um tiro no apartamento silencioso. Ele retirou alguns papéis grampeados e uma pequena câmera digital. O olhar dele para mim não era de pena, mas de uma solidariedade amarga, de quem já habitou o mesmo inferno em que eu acabara de entrar. Ela escolhe alvos com estabilidade financeira, Clarice, Otávio explicou. Sua voz era um barítono calmo e cortante como um bisturi. Gustavo não é o primeiro e, se dependesse dela, não seria o último. O que você vai ver e ouvir agora não será fácil, mas é necessário para que ela e ele nunca mais tirem nada de você. Nem um centavo, nem um minuto de paz. Caminhamos pelo corredor em uma procissão fúnebre de esperanças mortas. A cada passo, o som da água na hidromassagem ficava mais nítido,
acompanhado por uma risada abafada de Eliane. Aquela risada que eu antes considerava amigável e que agora soava como o sibilar de uma serpente. Parei diante da porta da suíte master. Minha mão direita pairou sobre a fechadura eletrônica. O visor digital brilhava em um azul frio, esperando pelo meu comando. Senti o olhar de Rodrigo queimando em minhas costas, pronto para arrombar a porta se eu fraquejasse. Mas eu precisava fazer isso. Eu precisava ver o fim do meu casamento com meus próprios olhos para ter certeza de que não restaria nenhuma cinza de compaixão. Digitei o código. O som do mecanismo destravando foi seguido por um silêncio súbito lá dentro. Empurrei a porta de uma vez. O vapor quente do banho me atingiu o rosto, carregado com o cheiro de lavanda e o suor da traição. Gustavo estava de costas para a porta, ainda submerso na espuma branca, enquanto Eliane estava sentada na borda da banheira, usando apenas uma de minhas toalhas de banho egípcias, secando os ombros. Dele com uma intimidade obscena. O tempo parou. A expressão de Gustavo ao girar o pescoço e encontrar meu olhar foi uma transição lenta e patética do prazer absoluto para o terror abjeto. Seus olhos se arregalaram. A boca se abriu em um "o" silencioso, e a cor fugiu de seu rosto tão rápido que ele pareceu envelhecer 10 anos em um segundo. Eliane, no entanto, foi mais rápida. Ela tentou puxar a toalha para se cobrir, soltando um grito, curto que morreu na garganta, assim que seus olhos encontraram a figura de Otávio, parado logo atrás de mim. Clarice, eu posso explicar. Não é o que parece. Gustavo gaguejou, a voz falhando, as mãos tateando inutilmente a água ensaboada, como se procurasse por uma dignidade que já havia descido pelo ralo. Não é o que parece, Gustavo. Minha voz saiu estranhamente calma, uma calma que vinha de um lugar de dor tão profunda que já havia ultrapassado o limite do grito. Você está na nossa banheira com a nossa vizinha, usando os sais de banho que eu comprei para o nosso aniversário. O que exatamente eu estou interpretando errado aqui? O ângulo da iluminação? Rodrigo deu um passo à frente, e a simples presença física dele, com seus quase 2 metros de altura e ombros largos, fez Gustavo se encolher contra a borda de mármore. Fica na água, Gustavo. Se é você sair dessa banheira agora, eu não respondo por mim. Rodrigo rosnou, e eu vi o medo real brilhar nos olhos do meu marido. O homem que eu amava agora não passava de um animal acuado e patético. Otávio deu um passo à frente, ignorando o ex-marido trêmulo e focando seus olhos de gelo em Eliane. Ela estava pálida, as mãos segurando a toalha com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Olá, Eliane. Lembra-se da cláusula de moralidade do nosso acordo de divórcio e das provas que eu guardei sobre os seus investimentos nos maridos das suas clientes de consultoria? Otávio disse, sua voz destilando um veneno refinado. Parece que você cometeu o erro de subestimar a Clarice e o erro fatal de não mudar de bairro. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som rítmico da água pingando da torneira. Gustavo tentou falar novamente, mas eu o cortei com um gesto seco. Olhei para o quarto, para a cama onde dormimos por 5 anos, para as fotos na parede que agora pareciam mentiras emolduradas. A traição não era apenas o ato físico, era o planejamento, as mentiras diárias, os beijos de boa noite que ele me dava enquanto já planejava estar ali com ela. Vocês têm 10 minutos para se vestirem e saírem daqui, eu disse, sentindo uma força gélida percorrer minha espinha. Gustavo, você vai levar apenas o que couber em uma mala de mão. O resto, bem, o Otávio tem os papéis para o divórcio por adultério com prova material. E Eliane, espero que você tenha guardado dinheiro, porque a sua vida como socialite na Vila Olímpia acaba hoje. Saí do banheiro sem olhar para trás, deixando o som dos protestos inúteis de Gustavo serem abafados pela porta que Rodrigo fechou com um estrondo. Voltei para a sala e desabei na poltrona. A vingança estava apenas começando a ser desenhada, mas o peso da verdade era um fardo que eu ainda teria que carregar por muito tempo. Rodrigo sentou-se ao meu lado, enquanto Otávio começava a organizar os documentos sobre a mesa. A noite estava apenas começando, e a chuva lá fora só aumentava. O som das rodas da mala de couro de Gustavo batendo contra as juntas do piso de madeira da nossa sala era como o tic-tac de uma bomba que já havia explodido,
mas cujos estilhaços ainda insistiam em cair. Era um barulho seco, ritmado e insuportável. Eu permanecia sentada na poltrona, com as costas eretas, observando-o atravessar o corredor com a cabeça baixa, os ombros curvados sob o peso de uma derrota que ele mesmo havia arquitetado. Ele não parecia mais o diretor comercial autoconfiante que frequentava os melhores restaurantes da Faria Lima. Parecia um intruso sendo expulso, de um lugar onde nunca deveria ter estado. Eliane vinha logo atrás, tentando manter uma postura de dignidade que não condizia com o fato de estar usando um vestido de linho amassado e o cabelo úmido, ainda com o cheiro dos meus sais de banho. Ela não ousava olhar para mim, mas o rastro do seu perfume de baunilha e jasmim ainda flutuava pelo ar, poluindo a atmosfera da minha casa. Rodrigo, meu irmão, mantinha-se encostado no batente da porta de entrada, os braços cruzados sobre o peito largo, os olhos fixos em Gustavo como um falcão vigiando uma presa ferida. Ele não precisava dizer uma única palavra. Sua presença física era o lembrete constante de que qualquer tentativa de retaliação ou cena dramática seria interrompida com violência. Eu vou para um hotel, Clarice. Amanhã nós conversamos com calma, Gustavo disse, parando por um segundo perto da porta. Sua voz era um sussurro patético, desprovido daquela autoridade que ele costumava usar para me convencer de que eu estava sendo paranoica quando questionava seus atrasos. Não haverá nós, Gustavo, respondi, sem desviar os olhos do vazio à minha frente. E você não vai para hotel nenhum com o dinheiro da nossa conta conjunta. Eu já bloqueei os cartões adicionais pelo aplicativo. Use o seu próprio limite, se é que a Eliane já não o esgotou com as joias que eu vi na fatura do mês passado e que, ingenuamente, pensei serem presente surpresa para o nosso aniversário. Ele estancou. O choque de perceber que a logística da sua vida confortável estava ruindo em tempo real foi visível. Eliane soltou um suspiro de irritação, uma reação instintiva de quem vê o provedor perder a utilidade. Ela deu um passo à frente, tentando sair do apartamento, mas Otávio, que estava discretamente sentado à mesa de jantar com seu notebook aberto, pigarreou, atraindo a atenção de todos. Dona Eliane, antes de sair, gostaria de lembrá-la que o condomínio tem câmeras de alta definição nos corredores e no elevador de serviço. Otávio disse, o tom de voz calmo e técnico de um legista realizando uma autópsia, e que o registro de entrada do seu veículo na vaga de visitantes, somado ao depoimento que o porteiro, o Sr. Genival, certamente dará sobre a frequência das suas visitas em horários, digamos, comerciais, compõe um quadro bastante robusto para a ação indenizatória que a Docura Clarice pretende mover. Além disso, as fotos que acabei de tirar de vocês dois na banheira são provas irrefutáveis de adultério sob circunstâncias humilhantes para a cônjuge. Eliane empalideceu, a ponto de a sua maquiagem parecer uma máscara de gesso. Ela olhou para Gustavo, esperando uma defesa que nunca veio, e depois para Otávio, o homem que ela havia traído anos antes e que agora detinha o poder de destruir a reputação de mulher de classe que ela tanto se esforçava para manter na alta sociedade paulistana. Sem dizer uma palavra, ela acelerou o passo e sumiu pelo corredor do prédio. Gustavo a seguiu, a porta batendo atrás deles com um som oco que ecoou no meu peito. Assim que o silêncio retornou, o ar pareceu ficar mais leve, mas a náusea persistia. Rodrigo caminhou até a cozinha e começou a preparar um café. O som da água fervendo e o aroma do pó fresco trouxeram uma sensação mínima e mundana de normalidade para um ambiente que parecia contaminado. Senti o frio do couro da poltrona contra a minha pele e percebi que estava tremendo. Não era de frio, nem de medo. Era o tremor da adrenalina baixando e deixando em seu lugar um vazio vasto e desolador. Clarice, olha para mim, Otávio disse, aproximando-se com um tablet nas mãos. Eu sei que dói. Eu estive nesse exato lugar quando a Eliane me deixou por aquele investidor que, 6 meses depois, estava falido. Mas você tem uma vantagem que eu não tive na época. Você é a dona da inteligência financeira dessa casa. Ele deslizou o dedo pela tela, mostrando planilhas e extratos que eu mesma havia organizado ao longo dos anos, mas sob uma nova perspectiva, a da destruição controlada.
Como arquiteta, eu sabia que para reconstruir algo sólido, às vezes era necessário realizar uma demolição total. Gustavo sempre foi o rosto público do nosso sucesso. O homem de vendas, o comunicador. Mas os contratos, as cláusulas de desempenho e a holding que gerenciava nossos imóveis estavam sob o meu controle técnico e jurídico. Ele acha que vai sair daqui com metade de tudo, Clarice. Otávio continuou, a voz agora carregada de uma estratégia implacável. Mas ele esquece que o financiamento deste apartamento está atrelado à sua empresa de arquitetura e que o bônus que ele recebeu no ano passado, que ele usou para investir em criptomoedas, na verdade foi desviado de uma conta que tínhamos em comum. Eu já levantei as transferências. Isso é apropriação indébita entre cônjuges em regime de comunhão parcial, com agravantes de ocultação de bens. Rodrigo voltou da cozinha com uma caneca de café fumegante e me entregou. O calor do objeto aqueceu minhas mãos geladas. Ele se sentou no sofá à minha frente, o rosto ainda tenso. "O que você quer fazer, mana?" Rodrigo perguntou. "Se você quiser que eu vá atrás dele para ter uma conversa menos formal, você sabe que eu vou." "Não, Rodrigo," eu disse, após o primeiro gole do café amargo que pareceu queimar a bile na minha garganta. "O Gustavo ama o status. Ele ama a ideia de ser o homem bem-sucedido da Vila Olímpia. Se você bater nele, ele se torna a vítima. Eu não quero que ele sinta dor física. Eu quero que ele sinta a insignificância. Eu quero que ele veja, dia após dia, tudo o que ele construiu em cima das minhas costas desaparecer como fumaça." Olhei para Otávio e senti uma determinação gélida se consolidar dentro de mim. O plano estava claro. Nós não apenas pediríamos o divórcio, nós iríamos expor a rede de mentiras que ele e Eliane criaram. Eu sabia que ele havia usado fundos da empresa para pagar as despesas dela. Eu sabia que ele havia falsificado minha assinatura em um documento de garantia de empréstimo. Eu tinha as provas, eu tinha os aliados e, acima de tudo, eu tinha a paciência de quem sabe projetar estruturas que resistem ao tempo e que sabe exatamente onde colocar a carga para fazer um edifício inteiro desabar. "Otávio", chamei, minha voz agora firme e desprovida de qualquer rastro de choro. "Comece o processo de despejo por quebra de contrato de confiança na holding. Quero as contas dele bloqueadas judicialmente até amanhã ao meio-dia. E, Rodrigo, preciso que você encontre o contato daquela jornalista de economia que o Gustavo tanto bajulava. Acho que ela adoraria saber como o executivo do ano está desviando fundos para manter a vizinha em um esquema de pirâmide sentimental." A chuva lá fora começava a diminuir, mas dentro daquele apartamento a tempestade estava apenas mudando de fase. Eu olhei para o corredor escuro por onde eles saíram e soube que a Clarice que entrou naquela casa hoje cedo tinha morrido. A mulher que restou era feita de concreto, armado e cálculo frio. A vingança não seria um evento, seria uma obra-prima de engenharia social. Os meses que se seguiram àquela noite chuvosa foram marcados pelo som metálico de carimbos sobre papéis oficiais e pelo silêncio gelado das salas de reunião de advocacia. Eu, Clarice, aprendi que a verdadeira vingança não se faz com um grito, mas com uma caneta e uma paciência inabalável. Como arquiteta, eu sabia que antes de erguer uma nova estrutura, era necessário limpar o terreno até as fundações. E foi exatamente isso que eu fiz com a vida de Gustavo e Eliane. Cada manhã começava com o cheiro forte de café preto e o som das notificações no meu celular, trazendo atualizações de Otávio sobre o congelamento das contas e a descoberta de novas irregularidades financeiras que Gustavo tentava esconder. A primeira grande rachadura na fachada de Gustavo veio 2 meses depois do flagrante na banheira. O conselho de administração da empresa onde ele era diretor comercial recebeu uma denúncia anônima, cuidadosamente preparada por Otávio e endossada por auditorias que eu mesma ajudei a financiar, detalhando o desvio de verbas de representação para o pagamento de contas pessoais de uma consultora externa. Quando o nome de Eliane apareceu nos registros de pagamentos de hotéis de luxo e jantares que Gustavo declarava como reuniões com clientes, o destino dele foi selado. O som do telefone dele tocando incessantemente
enquanto ele tentava desesperadamente me ligar de números desconhecidos para pedir misericórdia, era a música de fundo da minha nova liberdade. Lembro-me perfeitamente do dia em que fui ao escritório para a assinatura final do divórcio. O ar-condicionado estava no máximo, criando uma atmosfera estéril que combinava com o estado do meu coração. Gustavo estava sentado à mesa, mas não era mais o homem que transbordava confiança. Suas roupas, antes impecáveis, pareciam um número maior, e o brilho arrogante em seus olhos tinha sido substituído por uma névoa de derrota e exaustão. Ele tentou segurar minha mão quando entrei na sala, mas eu desviei com uma elegância que ele nunca possuiu. O toque dele agora me causava o mesmo arrependimento de um erro de cálculo em uma viga. Mestra, algo que poderia ter derrubado todo o meu mundo. Clarice, por favor. A Eliane me deixou assim que o banco bloqueou o crédito. Ela levou até os móveis que eu tinha alugado para o flat, ele disse, a voz trêmula, carregada de uma autocomiseração que me dava náuseas. O erro foi seu, Gustavo. Você achou que ela estava apaixonada pelo homem, mas ela estava apaixonada pela infraestrutura que eu ajudei você a construir. Respondi, assinando a última página do documento sem hesitar. O som da caneta deslizando pelo papel foi o suspiro final de um casamento que já estava morto há muito tempo. Eliane não teve um destino melhor. A notícia da sua conduta antiética se espalhou pelos círculos sociais da Vila Olímpia como fogo em palha seca. Sem o suporte financeiro de Gustavo e com a reputação destruída pelo processo movido por Otávio, ela foi forçada a entregar o apartamento vizinho por falta de pagamento das despesas condominiais. Eu estava na minha varanda, tomando uma taça de vinho branco, no dia em que o caminhão de mudança encostou para levar as sobras da vida dela. O barulho das caixas sendo jogadas no veículo era o ritmo da minha justiça. Ela me viu da calçada, um olhar carregado de ódio e vergonha, e eu apenas ergui minha taça em um brinde silencioso. Não havia ódio em mim, apenas a satisfação técnica de ver um projeto mal intencionado ser demolido. Rodrigo foi meu pilar durante todo esse processo. Ele não apenas garantiu que Gustavo ficasse longe fisicamente, mas me ajudou a redescobrir a alegria nas pequenas coisas. Juntos, reformamos o meu apartamento. Pintamos as paredes de um branco pérola que refletia a luz da manhã de uma forma que eu nunca tinha notado antes. Troquei a banheira por uma área de relaxamento com pedras vulcânicas e plantas tropicais. O cheiro de lavanda e baunilha foi substituído pelo frescor do eucalipto e do alecrim. Eu estava reconstruindo minha própria identidade, tijolo por tijolo, sem a necessidade de uma base falsa baseada nas mentiras de outro homem. Cerca de 6 meses após o divórcio, eu estava caminhando pelo Parque do Ibirapuera em uma tarde de domingo. O sol poente tingia o céu de São Paulo com tons de laranja e púrpura, e o som das risadas das crianças e dos cães latindo criava uma sinfonia de vida urbana. Vi um homem sentado em um banco, vestindo um moletom gasto, olhando para o nada com uma expressão de profunda solidão. Era Gustavo. Ele parecia décadas mais velho. Soube depois, através de amigos em comum, que ele estava morando em um pequeno quarto de fundos na casa de um parente no interior, tentando pagar as dívidas judiciais que o seguiam como sombras. Eu não senti prazer na dor dele, mas senti a paz de saber que a balança finalmente estava equilibrada. A vingança, no fim das contas, não me trouxe felicidade instantânea, mas me trouxe algo muito mais valioso: o respeito por mim mesma. Eu não era mais a esposa enganada. Eu era a arquiteta da minha própria jornada. Aprendi que algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar sobre a nossa própria força, mesmo que o preço dessa lição seja uma dor lancinante. Hoje, quando olho para o meu reflexo no espelho, não vejo as cicatrizes da traição, mas a estrutura sólida de uma mulher que sobreviveu à tempestade e aprendeu a construir seu próprio sol. Minha empresa de arquitetura prosperou como nunca. Projetar espaços para outras pessoas recomeçarem tornou-se minha missão. A vida é, essencialmente, uma grande obra em construção. Às vezes, as paredes precisam cair para que a vista mude. E a vista da minha janela, agora, é absolutamente deslumbrante. Chegamos ao fim desta jornada intensa de superação e justiça. A história de Clarice nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios de traição,
é possível encontrar forças para reconstruir algo ainda mais forte e autêntico. Agradeço imensamente por você ter acompanhado cada capítulo deste drama realista. Gostou da forma como a Clarice deu a volta por cima? Então, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal para não perder as próximas histórias e ativar o sininho de notificações. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa de uma dose de inspiração para enfrentar os próprios desafios. E me conte aqui nos comentários, você teria a mesma frieza e inteligência da Clarice para planejar sua vingança? Até a próxima história.